Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de cálculo e hoje o assunto é restrição no domínio de funções. Só para recapitular um pouquinho, nas nossas últimas aulas nós vimos o conceito de função, como é que você representa uma função e vimos também como representar conjuntos numéricos. Então, tudo isso que nós vimos anteriormente vai ser utilizado agora nesse novo assunto. Tá? Vamos continuar então. E antes ainda de falar sobre as restrições no domínio, eu vou dar um exemplo para vocês de função sem restrição nenhuma, ou seja, o domínio dessa função é o conjunto dos reais. E essa função, que está sendo mostrada aqui, y igual a 3x menos 9, não tem restrição. Vamos lembrar só um pouquinho lá daquele diagrama de flechas que a gente viu no vídeo anterior. Eu tenho aqui, então, dois conjuntos numéricos. Um conjunto é o conjunto domínio, que são os valores de x. E aqui eu vou colocar, nós temos o contradomínio, né? Contradomínio. Mas aí, se dentro desse contradomínio eu selecionar apenas os valores que a variável y vai assumir, eu vou ter então um subconjunto que vai ser o conjunto imagem. Tá? Então, eu vou ter o conjunto imagem aqui, que são os valores assumidos por y. Tá? Dizer que uma função não tem restrição significa dizer que dentro desse conjunto aqui, o conjunto domínio, dentro desse conjunto vão entrar todos os números reais. Então, eu vou colocar aqui do menos infinito, passando pelo menos 1, o 0, o 1, até o mais infinito. Então, para todos esses números que estão aqui dentro, vai ter uma associação, tá? E aí, vamos substituir só esses valores que eu deixei em evidência aqui, só para eu poder mostrar para vocês. Se o x for igual a menos 1, ó, o y vai ser 3 vezes menos 1, menos 9. 3 vezes menos 1 dá menos 3. E menos 3 com menos 9 dá menos 12. Então, para esse menos 1, eu vou ter aqui menos 12. Quando o x for 0, o y vai ser 3 vezes 0 menos 9, que é menos 9. E quando for 1, y vai ser 3 vezes 1 menos 9. 3 vezes 1 é 3, 3 menos 9, menos 6. Então, eu vou colocar aqui menos 6. Aqui também passa pelo menos infinito, até chegar no mais infinito, tá? Só fiz isso mesmo para a gente poder desenhar aqui bonitinho o diagrama, tá? Então, dizer que uma função não tem restrição significa dizer que para todos os números reais do domínio vai ter uma associação lá no conjunto contradomínio. Tá? Não vai ficar nenhum número para trás. Vai sair flechinha de todos os números que estiverem dentro desse conjunto. E aí eu escrevo o domínio como sendo domínio igual a reais, ou seja, não vai sobrar nenhum número dentro desse conjunto aqui, não vai ficar nenhum número sem associação. Tá? Aí eu escrevo desse jeito, domínio igual a reais, ou eu posso escrever naquela nomenclatura de conjunto, notação, lembrei o nome agora, notação de conjunto, tá? Posso dizer que x pertence aos reais, ele fica só dessa maneira, deixa eu escrever melhor aqui, x pertence aos reais, ou eu posso escrever na notação de intervalo, que vai do menos infinito até o mais infinito. Então, essa função aqui especificamente não tem restrição nenhuma. Funções polinomiais, em geral, não tem restrição. Tá? Se eu escrever lá y igual a x ao quadrado,
para qualquer valor que eu substituir no lugar do x, de menos infinito até o mais infinito, eu vou ter uma associação. Tá? Y igual a 5x² mais 2x mais 3, por exemplo. Então, essas são funções polinomiais. E essas funções não têm restrição. Tá? O domínio delas é o conjunto dos reais. Agora, vamos ver os casos em que há restrição no domínio das funções. São 3 restrições, eu vou detalhar cada uma delas para vocês. A primeira restrição: não existe divisão por zero no domínio dos reais. Então, a divisão por zero a gente chama de indeterminação. Não é possível resolver. Você não consegue. Se você colocar na sua calculadora 1 dividido por zero, 2 dividido por zero, 3 dividido por zero, vai dar erro. Tá? Então, é uma operação que não é possível de ser executada. A gente não consegue calcular 1 dividido por zero ou qualquer outro número dividido por zero. Então, nesse caso, quando a gente não consegue fazer uma divisão por zero, nós vamos ter uma situação em que não há associação entre conjuntos, entre dois valores de conjuntos distintos. Aqui, ó, só representando novamente o conjunto, o diagrama, eu tenho aqui os valores de x, aqui os valores de y. Se eu substituir, vou colocar alguns exemplos só, tá? Se eu substituir aqui menos 1, por exemplo, eu vou colocar y igual, aonde tem x eu troco por menos 1. Menos 1 menos o 1 que está aqui, dividido por menos 1 de novo. Então, esses valores aqui eu substituí no lugar do x. Agora, a gente pode fazer o cálculo, né? Então, y vai ser menos 1. Aqui, ó, eu tenho menos no numerador com menos no denominador. Faz regra de sinais aí. Menos com menos dá mais. Então, vai dar menos 1 mais 1 igual a 0. Deu um resultado, tem uma associação, tá? E aí, eu vou representar isso. Então, eu tenho uma associação entre dois valores em conjuntos nesses dois conjuntos numéricos, né, o x e o y. Agora, se eu substituir o 0, por exemplo, no lugar do x, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou ficar com y igual a 0 menos 1 sobre 0. 1 sobre 0 não dá para executar. Então, quando eu tiver 0 aqui no conjunto x, eu não vou ter uma associação no conjunto y. Eu não vou ter uma flechinha saindo desse conjunto e indo para o outro. Quando isso acontece, essa expressão matemática deixa de ser uma função. Então, eu não tenho função aqui. Tá? Se eu não tenho função, para eu não invalidar essa expressão para todo o domínio, todo o conjunto dos reais, eu vou fazer essa restrição, ou seja, eu vou remover esse zero desse conjunto aqui. Tá? Se eu colocar um outro número aqui, o 1, por exemplo, se eu colocar o 1, eu vou ter como resultado menos 2, tá? Menos 2. Então, eu tenho uma associação aqui, ó. Existe uma associação. Aonde tem associação, é função. Aonde não tem associação, não é função. Então, o que eu faço quando eu realizo uma restrição? Então, quando eu faço uma restrição, eu vou reescrever o conjunto numérico de tal maneira que eu deixe de fora esse número que não está associado. Então, eu vou fazer isso daqui, ó, eu vou criar um subconjunto dentro desse conjunto dos reais. Então, é isso que eu estou fazendo, ó. Agora, o meu domínio não vai ser mais o que está em azul, vai ser o que está em verde, tá? Então, o domínio não é mais esse aqui de fora, o azul. O domínio vai ser o que está em verde. E aí, como é que eu escrevo isso em linguagem matemática, né? Em linguagem matemática, eu escrevo assim, ó, domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Então, isso significa x vai assumir
números reais. X vai assumir números reais. Porém, ele não pode assumir o zero. Tá? Então, esse tal que, a gente escreve assim, ó, tal que. Esse tal que significa, ó, depois dessa barra tem uma restrição. E essa restrição para divisão por zero é o sinal de diferente que a gente usa. Ó. X só não pode ser zero, mas ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, ele pode assumir qualquer número real, exceto o zero. Daí eu escrevo dessa maneira aqui, ó. X pertence aos reais, tal que o x é diferente de zero. No próximo slide eu vou colocar mais um exemplo dessa restrição aqui para a gente fazer junto, tá? Ó, então vamos colocar aqui um segundo exemplo da primeira restrição, tá? Então, ó, segundo exemplo da primeira restrição. Então, eu tenho uma outra função aqui, ó, f de x, 1 sobre x mais 4, por exemplo. O denominador não pode ser zero, tá? Agora, eu não posso falar assim, x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. Não, não é o x que não pode ser zero, é o denominador que não pode ser zero. Se aqui no denominador eu tivesse só x, aí beleza, x não podia ser zero. Mas agora eu tenho uma expressão. Quando eu tenho a expressão no denominador, como é que eu tenho que proceder, né? Ó, tudo isso daqui, toda a expressão, tem que ser diferente de zero. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. X mais 4 tem que ser diferente de zero. Daí, o que eu faço em seguida? Eu isolo x. X diferente. Aqui você faz como se fosse uma equação mesmo, ó. O menos 4, isso é uma inequação. Tudo que não é equação, tudo que não tem sinal de igual, não é igualdade, é uma desigualdade. Então, é uma inequação. Então, esse mais 4 ele vai ter que ir para o outro lado da desigualdade e toda vez que ele muda o lado, ele inverte o sinal. Então, mais 4 vai para o outro lado como menos 4. Daí, isolou o x, você tem a restrição. A restrição é essa, ó. O x tem que ser diferente de menos 4. Faz sentido isso? Faz. Se você substituir aqui menos 4, ó, menos 4 mais 4 dá 0. 1 dividido por 0 é impossível calcular. Então, o número que tem que sair do domínio dos reais é o menos 4. Para todos os outros números que você substituir no lugar do x, você vai calcular o y correspondente. Então, como é que a gente escreve o domínio? A gente escreve o domínio da seguinte maneira. Domínio x pertence aos reais, tal que x é diferente de menos 4. Tá? Eu vou ensinar para vocês outra forma de escrever esse domínio aí, que é na notação de intervalo. Na notação de intervalo, a gente tem uma particularidade. A notação de intervalo, ela é válida para um conjunto contínuo de valores. Se você colocar esse domínio aqui na reta real, por exemplo, ó, na reta real, menos infinito até mais infinito. Somente o menos 4 que tem que ficar de fora. Todos os outros números reais estão dentro. Então, eu vou colocar uma bolinha vazia no menos 4. Tudo que está antes do menos 4 está dentro do domínio. Tudo que está depois do menos 4 está dentro também. No conjunto, ou melhor, na notação de intervalo, você só pode trabalhar com uma faixa contínua de valores. Então, se você escrever assim, ó, domínio de menos infinito até mais infinito, você vai estar dizendo que o menos 4 está aqui dentro também, está incluso. Então, eu não posso escrever dessa maneira. Eu tenho que escrever de uma maneira diferente. E para essa anotação fica um pouquinho até mais complicado, tá? Mas é importante que vocês entendam, que vocês saibam. Aqui eu vou ter que dividir esse conjunto em duas partes. Eu vou ter que pegar todos os valores antes do menos 4, então é uma faixa contínua de valores. Eu tenho que pegar todos os valores depois do menos 4,
que também é uma outra faixa contínua de valores. Tá? E aí eu escrevo assim, ó. Eu tenho um conjunto que vai do menos infinito até o menos 4, só que o menos 4 não faz parte. Menos 4 está fora, ó, é até o número que vem imediatamente antes dele. Tá? O menos 4 está com bolinha vazia, então eu vou colocar o colchete para fora. E depois a segunda parte do domínio começa no menos 4, ou seja, ou melhor, começa depois do menos 4, né? Aquele número que vem imediatamente depois. Então, eu coloco o colchete para fora, menos 4 até mais infinito. Tá? Só que tudo isso daqui faz parte de um conjunto só. Se eu deixar escrito do jeito que está aqui, vai dar a impressão de que são dois conjuntos. Né? Eu tenho um conjunto de menos infinito até menos 4, um outro conjunto de menos 4 até mais infinito. Como é que eu faço isso daqui virar uma coisa só? Eu coloco o símbolo de união. Então, eu vou unir o conjunto dos números que vem antes do menos 4 com o conjunto dos números que vem depois do mais 4. Desculpa, do menos 4. E aí, o domínio é essa expressão que eu fiz aqui. Tá? Então, se você tiver 3 números para tirar do domínio, você vai ter que quebrar esse conjunto em 3 partes. Então, de acordo com a quantidade de números que você vai tirar do domínio, é a quantidade de conjuntos, subconjuntos aqui que você vai ter que escrever e colocando sempre o sinal de união. Tá? Depois na aula a gente faz um outro exemplo um pouco mais complexo. Mas essa é a representação desse conjunto, tá? Na notação de conjunto, então isso daqui é a notação de conjunto, e essa daqui é a notação de intervalo, certo? Vamos para a próxima restrição, então. A segunda restrição diz que não existe raiz de índice par de número negativo no domínio dos reais. Então, aqui a gente tem uma raiz de índice par. Tá? O que é índice par? 2, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Todas as raízes de índice par, elas não admitem número negativo. Então, você não consegue tirar raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 9. Não é possível. Por quê? Qual que é o inverso da raiz? Ó? Raiz quadrada de menos 4. Você está encontrando um número que elevado ao quadrado vai dar 4. Que número é esse? É menos 4, aliás. Que número é esse que se eu elevar ao quadrado vai dar negativo? Todo número que você eleva ao quadrado fica positivo. Tá? Então, não tem um número que elevado ao quadrado, elevado à quarta, elevado à oitava, vai dar negativo. Por isso que a gente também não consegue tirar uma raiz quadrada, uma raiz quarta de um número negativo. Tá? Justamente porque você vai estar encontrando, quando você extrai a raiz, aquele número que elevado a um expoente par vai dar o resultado que está dentro da raiz, né? Vai dar esse resultado. Então, ele não pode ser negativo. E aí, como é que a gente escreve essa restrição? Então, não é o x que não pode ser negativo, mas o resultado dessa expressão que está aqui dentro da raiz não pode retornar número negativo. Como é que eu escrevo isso, então? Ó, a restrição. A restrição é que tudo que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. É assim que a gente escreve em linguagem matemática que o número não pode ser negativo, tá? O que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, tudo que é maior que zero é positivo. Tudo que é menor do que zero é negativo. Então, só admite números maiores do que zero. E igual a zero pode? Pode, porque raiz de zero é zero e como ela está no numerador, aí pode. Aí você pode ter zero como resultado, sem problema nenhum. Depois que você aplica a restrição, você tem que isolar o x. Então, agora eu vou isolar o x. Aí fica como?
Ó, o 3 tem que sair daqui. Opa, coloquei o sinal junto, não pode. O sinal é sempre na frente do número, tá? Então, esse aqui é o sinal do x, é mais x. Aqui é mais 3. Ó, então, esse número vai ter que ir para o outro lado da desigualdade. O x vai ficar aqui, x maior ou igual, o zero que estava lá já, né? Mais 3 vai para o outro lado, fica menos 3. Pronto, está isolado. Essa é a restrição. Então, como é que eu escrevo o domínio? O domínio vai ser x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou igual a menos 3. Isso na notação de conjunto. Olha só, se eu colocar na reta real, eu tenho de menos infinito a mais infinito. O menos 3, eu vou localizar ele, vou colocar ele por aqui assim, ó, menos 3. Aqui essa restrição está dizendo, ó, o x pode assumir qualquer número de menos 3 para cima. Maior ou igual a 3, então igual a 3 e maior do que ele, acima dele. Então, daqui até o mais infinito, pode ter qualquer número dentro do conjunto domínio dessa função. Tá? Se eu for escrever, então, na notação de intervalo, que é aquela notação entre colchetes, ele vai ficar assim, ó, é um conjunto só, certo? Então, eu não preciso usar aqueles símbolos de união que eu mostrei no slide anterior. Então, basta eu colocar o número que começa, o menos 3, e o que termina, que é o infinito. E o menos 3 faz parte do conjunto, ó, a bolinha cheia aqui. Então, vai ficar colchete para dentro, menos 3, até o mais infinito. E toda a representação de infinito tem o colchete para fora. Tá? Então, está aqui o domínio dessa função, representado em 3 formas: notação de conjunto, reta real, notação de intervalo. Ó, notação de conjunto, reta real, notação de intervalo. Então, a forma de aplicar a restrição é falar que tudo que está dentro da raiz é maior ou igual a zero e isolar o x. Pronto, está feita a sua restrição, você encontrou o domínio dessa função específica. Certo? Vamos para a última restrição. Agora, a última restrição, terceira restrição. Não existe raiz de índice par de número negativo e nem zero no denominador, no domínio dos reais. Então, ó, essa função que está dentro de uma raiz está no denominador. Se o resultado der zero, se der raiz de zero dá para calcular. Mas quando eu fizer 1 dividido por raiz de zero, daí não dá. Tá? Então, além de apenas poder ter número positivo dentro da raiz, eu tenho que excluir, então, os negativos e o zero também. Zero não pode. Tá? Como é que a gente escreve isso? Como é que a gente escreve a restrição? A restrição é que tudo que está dentro da raiz, ou seja, o 4 menos o x, tem que ser maior do que zero. Agora, não pode ter aquele sinalzinho de igual, é só o maior. Tá? Aí, agora, a gente tem que isolar o x para poder encontrar, de fato, o domínio dessa função. Lembrando que o sinal é sempre na frente do número, ó, então aqui vai ficar menos x e o mais 4 vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos x maior do que menos 4. Agora, eu preciso tirar esse negativo daqui, eu não posso isolar o x com um sinal negativo, tá? Você sempre isola o x com um sinal positivo. Então, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, ó, menos x vezes menos 1 dá mais x. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Só que o sinal da desigualdade, quando você multiplica por menos 1, ó, o sinal da desigualdade, isso aqui é um sinal de maior, quando você multiplica por menos 1, ele inverte também, tá? Então, fica o sinal de menor. E aí, esse vai ser o nosso domínio. O x só pode assumir valores menores do que 4. Tá? Então, x menor do que 4. Como é que eu escrevo o domínio? Domínio x pertence aos reais, tal que x é menor do que 4. Ou
domínio vai ser do menos infinito até o 4. Colchete para fora, porque o 4 não pode fazer parte desse conjunto. Então, se eu colocar um número menor do que 4 aqui, se eu colocar menos 2, por exemplo, se eu coloco o menos 2, ele fica y, opa, oh, borracha. Então, só para finalizar, eu acabei errando ali no slide anterior e ele deu um probleminha. Então, se eu substituir, por exemplo, menos 2 no lugar do x, o menos 2 é um número menor do que 4. Né? Então, a gente viu que o domínio tem que ser x pertence aos reais, tal que x é menor do que 4. Então, menos 2 é menor. Se eu colocar menos 2 no lugar do x, eu vou ter 1 sobre raiz de 4 menos o menos 2. Então, sempre que você tiver um número negativo, vai ter uma regra de sinais e ele vai ficar positivo. Então, você vai ter 1 sobre raiz de 4 mais 2, que é 6. E 1 sobre raiz de 6 é possível calcular, tá bom? Então, estão apresentadas as 3 restrições e agora a gente vai fazer um exercício para fixar esses conceitos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpa o vídeo longo, mas foi necessário. Até a próxima!